A vila de São Mateus se aninhava entre os canaviais verdes e o rio manso que cortava o interior do Brasil. Era um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar, onde o sol queimava a pele dos trabalhadores e o vento sussurrava histórias entre as folhas de cana. As casas de taipa, com telhados de palha, espalhavam-se em fileiras tortas, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma doce do caldo de cana fervendo nos engenhos. A vida ali era simples, quase monótona, mas carregada de laços que uniam os moradores como raízes profundas. Todos se conheciam e segredos, quando surgiam, raramente ficavam escondidos por muito tempo. No coração dessa vila, Lucas, um jovem de 19 anos, sentava-se na varanda de sua casa, uma construção humilde com paredes rachadas e um telhado que rangia nas noites de chuva. Seus olhos castanhos, sempre com um brilho melancólico, fitavam o horizonte onde os canaviais se perdiam na bruma do entardecer. Ele segurava um certificado de conclusão do ensino médio, já amarelado nas bordas, como se o papel carregasse o peso de sonhos que nunca decolaram. Lucas havia sido o orgulho da família, o primeiro a terminar o colégio, o menino que passava noites em claro sob a luz fraca de uma lamparina, sonhando com uma vida além dos campos de cana. Mas agora, com o diploma na mão, ele sentia o gosto amargo da realidade. A faculdade era um luxo que sua família não podia pagar. A casa de Lucas era sustentada pelo suor de seus pais. Seu pai, seu João, era cortador de cana, um homem de mãos calejadas e costas curvadas pelo trabalho pesado. Ele saía antes do sol nascer e voltava quando as estrelas já pontilhavam o céu, trazendo no corpo o cansaço, e no bolso uns poucos reais que mal davam para o básico. Dona Maria, mãe de Lucas, complementava a renda vendendo bolos de milho na feira da vila. Ela acordava de madrugada, amassando a massa com mãos ágeis, mas frágeis, enquanto contava moedas para pagar a escola dos irmãos menores de Lucas, a pequena Sofia, de 10 anos, e o travesso Gabriel, de 13. Olhando para os irmãos, com seus olhos cheios de sonhos ainda intocados, Lucas sabia que não podia ser egoísta. Ir para a cidade e cursar uma faculdade significaria abandonar a família à própria sorte. Ele engoliu o orgulho, guardou o diploma numa gaveta de madeira e decidiu que precisava encontrar um trabalho ali mesmo, em São Mateus. A vila não oferecia muitas opções. O engenho contratava cortadores, mas Lucas não queria seguir o mesmo caminho do pai, com o corpo destruído antes dos 40 anos. Havia rumores de que o armazém do seu Zé precisava de um ajudante, mas o velho era conhecido por pagar mal e gritar mais do que falar. Foi então que Lucas ouviu, numa conversa no bar da praça, que Dona Clara, a viúva que tocava a vendinha na entrada da vila, estava procurando alguém para ajudar com as tarefas pesadas. O nome de Clara fez seu coração dar um leve salto. Todo mundo em São Mateus conhecia Clara, ou pelo menos falava dela. Aos 32 anos, ela era uma figura que atraía olhares e sussurros. Sua beleza era comentada em cada canto da vila. Os cabelos pretos e longos, a pele morena que parecia brilhar sob o sol, o corpo curvilíneo que nenhum vestido conseguia esconder. Mas não era só isso. Clara tinha um jeito de falar, um sorriso que desarmava qualquer um, e uma independência que incomodava as línguas mais afiadas da vila. Clara havia perdido o marido, Antônio, há 5 anos, num acidente no rio. Ele saiu para pescar numa noite de tempestade e nunca voltou. Desde então, ela criava sozinha o filho, Pedro, um menino de 8 anos, com olhos curiosos e um sorriso que lembrava o pai. Clara transformou a dor em força, assumindo a vendinha que o casal mantinha. Com mãos habilidosas e um talento nato para o comércio, ela vendia de tudo: arroz, feijão, sabão, refrigerante, até pequenos doces que Pedro adorava. A vendinha era o ponto de encontro da vila, onde as mulheres fofocavam e os homens paravam para um café. Mas Clara, com sua risada fácil e olhar penetrante, sempre foi mais do que uma simples comerciante. Para alguns, ela era um enigma. Para outros, uma tentação. Lucas já havia cruzado com Clara algumas vezes. Lembrava-se de uma tarde aos 16 anos, quando foi comprar açúcar para a mãe. Clara estava atrás do balcão, com um vestido azul que marcava a cintura
e um decote que deixava à mostra a pele brilhante de suor. Ela sorriu ao entregar o pacote, dizendo com uma voz doce: "Você tá crescendo rápido, Lucas. Já tá quase um homem." Ele ficou vermelho, gaguejou um "obrigado" e saiu correndo com o coração disparado. Desde então, sempre que passava pela vendinha, ele lançava olhares furtivos, capturado pelo jeito dela, a forma como ela ajeitava o cabelo, o balançar dos quadris ao caminhar, o riso que parecia carregar um segredo. Agora, com a possibilidade de trabalhar para ela, Lucas sentia uma mistura de nervosismo e curiosidade. Numa manhã de calor abafado, ele tomou coragem. Vestiu sua melhor camisa, uma peça azul desbotada, mais limpa, e caminhou até a vendinha. O sol já queimava o chão de terra, e o ar cheirava a cana cortada. A vendinha era uma construção pequena, com paredes pintadas de branco e uma varanda coberta por telhas. Do lado de fora, caixotes de madeira exibiam bananas, tomates e pacotes de farinha. Clara estava lá, arrumando uma prateleira de latas de milho. Ela usava um vestido leve de tecido fino que grudava ao corpo por causa do calor. O decote, um pouco mais ousado do que o comum na vila, deixava entrever a curva dos seios e as pernas morenas apareciam sempre que ela se abaixava. Lucas parou a poucos metros, sentindo a garganta seca. Por um instante pensou em dar meia volta, mas Clara ouviu antes que ele pudesse fugir. Lucas, que surpresa! Ela se levantou, limpando as mãos no vestido e sorriu. O sorriso era ao mesmo tempo acolhedor e provocante, como se escondesse uma promessa. "Tá fazendo o quê por aqui tão cedo?" Ele pigarreou, tentando manter a voz firme. "Bom dia, dona Clara. Eu ouvi dizer que a senhora tá precisando de alguém para ajudar na vendinha. Vim ver se tem vaga." Clara arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços sob o peito, o que fez o vestido realçar ainda mais suas curvas. Ela o encarou por um momento, como se estivesse avaliando não só sua força, mas algo mais profundo. "É verdade, tô precisando mesmo. O trabalho aqui não é leve, sabia? Tem que carregar caixa, arrumar estoque, limpar. Você acha que dá conta?" "Dá sim, dona Clara. Eu sou forte, acostumado com trabalho pesado e quero ajudar minha família, sabe?" Lucas respondeu, tentando soar confiante, mas seus olhos traíam o nervosismo. Ele não conseguia evitar de notar como o suor brilhava na clavícula dela, descendo lentamente pelo pescoço. Ela riu, um som leve que ecoou na varanda. "Tá bom, Lucas. Não precisa me chamar de dona, me faz sentir velha. Só Clara já tá de boa. Vem cá, deixa eu te mostrar como funciona." Ela virou de costas e caminhando em direção ao interior da vendinha, e Lucas não pôde evitar de reparar no balançar dos quadris, no modo como o vestido parecia abraçar cada curva. Ele a seguiu, sentindo o coração bater mais rápido. O interior da vendinha lhe era apertado, com prateleiras abarrotadas de produtos e um balcão de madeira no centro. O cheiro de café misturava-se ao aroma doce de Clara, algo como jasmim e calor. Ela começou a explicar as tarefas: onde guardar os sacos de arroz, como organizar as latas, como atender os clientes. Lucas ouvia, mas sua atenção era constantemente puxada para ela. Quando Clara se inclinou para pegar uma caixa no chão, o vestido subiu um pouco, revelando a pele macia das coxas. Ele desviou-se o olhar, sentindo o rosto queimar. "Você tá prestando atenção, ou tá com a cabeça nas nuvens?" Clara perguntou com um tom brincalhão, endireitando-se. Ela estava tão perto que Lucas podia sentir o calor do corpo dela. "Tô sim, Clara." Ele gaguejou, corrigindo-se. "Desculpa, é que é tudo novo para mim." Ela riu novamente, dessa vez colocando a mão no ombro dele por um segundo. O toque foi breve, mas suficiente para fazer o corpo de Lucas estremecer. "Relaxa, menino. Você vai pegar o jeito. Só não fica nervoso, que aqui é tranquilo. E eu sou boazinha, viu?" Lucas sorriu, mas por dentro era um turbilhão. A proximidade dela, o jeito como ela falava, tudo parecia carregado de uma energia que ele não sabia nomear. Clara continuou mostrando a vendinha, apontando o depósito nos fundos, onde caixas empilhadas esperavam para ser organizadas. "Aqui é onde o bicho pega", ela disse, virando-se para ele. "Tem muito peso para carregar.
Certeza que aguenta? Aguento sim, Lucas respondeu, endireitando os ombros, querendo provar algo, talvez para ela, talvez para si mesmo. Tá bom, então. Pode começar amanhã. Eu pago por dia. E se você trabalhar direitinho, não vai faltar nada. Clara se aproximou, estendendo a mão para selar o acordo. Quando Lucas apertou a mão dela, sentiu a pele quente e macia. E por um instante seus olhos se encontraram. O olhar dela era intenso, como se estivesse vendo através dele, desvendando algo que nem ele mesmo entendia. Fechado, Lucas disse, soltando a mão dela com relutância. Clara sorriu, ajeitando uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto. Então tá, Lucas. Amanhã, bem cedinho, hein? Hein, não me deixa na mão. Ele assentiu, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Enquanto se despedia, Clara voltou a arrumar as prateleiras, e Lucas não resistiu a lançar um último olhar. Ela estava de lado, o vestido colado ao corpo, a luz do sol destacando cada contorno. Ele virou-se rapidamente, caminhando para casa com o coração acelerado. A vila parecia a mesma, com o som das crianças brincando e o canto dos passarinhos. Mas dentro de Lucas, algo havia mudado. Ele sabia que trabalhar com Clara não seria apenas um emprego. Era como se, ao apertar a mão dela, ele tivesse dado o primeiro passo em direção a algo maior, algo que o atraía e o assustava na mesma medida. Quando chegou em casa, Lucas jogou-se na rede da varanda, fechando os olhos. O rosto de Clara não saía de sua cabeça. O sorriso, o olhar, a curva do corpo sob o vestido. Ele tentou se convencer de que era só nervosismo pelo novo trabalho, mas no fundo, uma voz sussurrava que aquilo era mais, muito mais. Ele abriu os olhos, fitando o céu alaranjado do entardecer, e respirou fundo, tentando acalmar o peito. Amanhã seria seu primeiro dia na vendinha, e Lucas, sem saber, estava prestes a cruzar uma linha que mudaria sua vida para sempre. Ele se levantou entrando em casa para contar aos pais a novidade, com o coração ainda batendo forte pelo encontro com Clara. O sol ainda não havia nascido quando Lucas abriu os olhos, o corpo inquieto após uma noite de sono agitado. A imagem de Clara, com seu sorriso enigmático e o vestido que parecia dançar com suas curvas, havia invadido seus sonhos, deixando-o com uma mistura de ansiedade e empolgação, com uma mistura de... Ele se levantou da rede, o coração ainda carregado pela lembrança do encontro na vendinha, e vestiu uma camisa limpa, tentando ignorar o calor que subia pelo peito ao pensar no dia que começava. São Mateus dormia sob uma névoa fina, e o silêncio da vila era quebrado apenas pelo canto distante de um galo. Lucas pegou uma fatia de pão amanhecido, engoliu com pressa e saiu, os pés pisando firme no chão de terra, rumo à vendinha onde Clara o esperava. A manhã estava fresca, com um vento leve que balançava os canaviais. Quando chegou à vendinha, a porta já estava entreaberta, e uma luz suave escapava do interior. Clara estava lá, movendo-se com graça entre as prateleiras, arrumando pacotes de macarrão e latas de óleo. Hoje, ela usava uma blusa de algodão leve, cor de creme, que abraçava os ombros e descia em um decote discreto, mas que ainda destacava a pele morena brilhante de orvalho matinal. A saia longa de tecido fino ondulava a cada passo, revelando por instantes o contorno das pernas. Ela ergueu os olhos ao vê-lo, e um sorriso caloroso iluminou seu rosto. "Chegou na hora, hein, Lucas? Achei que ia se atrasar no primeiro dia", disse ela com um tom que misturava brincadeira e algo mais, algo que fazia o estômago de Lucas dar um salto. "Eu disse que não ia te deixar na mão, Clara", respondeu ele, tentando soar confiante, mas sentindo o rosto esquentar sob o olhar dela. Ela riu, um som que parecia flutuar no ar como as notas de uma canção. "Tá bom, homem de palavra, vem cá, vou te mostrar o que precisa fazer hoje." Clara acenou para que ele a seguisse até o depósito nos fundos, um espaço abarrotado de sacos de grãos, caixas de sabão e garrafas de refrigerante. O lugar era pequeno, com um teto baixo de telhas e um cheiro de madeira misturado ao doce perfume que parecia acompanhar Clara onde quer que fosse. Ela apontou para uma pilha de sacos de arroz encostados na parede. "Esses aqui precisam ir para a prateleira da frente. São pesados, então vai com calma, tá? Não quero meu ajudante se machucando logo de cara." Enquanto falava,
Ela se inclinou para pegar uma vassoura no canto e a blusa deslizou um pouco, revelando a curva suave do pescoço e o início do colo. Lucas desviou os olhos, focando nos sacos de arroz como se sua vida dependesse disso. Tá bom, eu dou conta, disse ele, já se abaixando para erguer o primeiro saco. O peso era considerável, mas Lucas estava acostumado ao trabalho físico. Ele carregou o saco até a prateleira, sentindo o olhar de Clara acompanhá-lo. Ela ficou por perto, organizando latas enquanto dava instruções, mas havia algo na forma como ela se movia. Um leve balançar dos quadris, um jeito de ajeitar o cabelo, que parecia mais do que casual. O dia passou rápido, com Lucas alternando entre carregar mercadorias, limpar o chão e atender os primeiros clientes. A vendinha era um vai-vem constante. Dona Rosa, a fofoqueira da vila, veio comprar sabão e ficou lançando olhares curiosos para Lucas. Seu Manuel, o padeiro, pediu um refrigerante e fez piada sobre o novo garoto da Clara. Lucas trabalhava com afinco, mas cada vez que Clara se aproximava para corrigir algo ou ajudar, ele sentia uma corrente elétrica percorrer o corpo. Num momento enquanto ele empilhava caixas de leite, Clara passou por trás, roçando o braço dele sem querer. O toque foi tão leve que poderia ter sido um acidente, mas o sorriso que ela lançou em seguida fez Lucas duvidar. Você leva jeito, sabia? Disse ela parando ao lado dele com uma garrafa de água nas mãos. Toma, tá quente hoje. Não quero você desmaiando no meu depósito. Ela entregou a garrafa e seus dedos se tocaram por um instante. Lucas segurou a garrafa com força, como se fosse uma âncora para manter a calma. Obrigado, Clara, murmurou, tomando um gole rápido, mas sem tirar os olhos dela. Ela estava tão perto que ele podia ver as pequenas gotas de suor brilhando na testa dela, o modo como os cabelos negros caíam em cachos soltos sobre os ombros. Por um segundo, ele imaginou como seria tocar aqueles cabelos, sentir a textura sob os dedos. Sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento. Clara parecia alheia à tempestade que causava dentro dele. Ela voltou ao balcão, atendendo uma cliente que pedia feijão, mas seus olhos voltavam para Lucas de tempos em tempos, como se estivesse medindo suas reações. Ele continuou o trabalho, carregando mais sacos, varrendo o chão, tentando se concentrar nas tarefas. Mas cada movimento dela, a forma como ela ria com os clientes, o jeito como se abaixava para pegar algo no chão, deixando a saia revelar um pouco mais das pernas. Era como uma chama que ele não conseguia apagar. No meio da tarde, quando o calor atingiu seu pico, Clara sugeriu uma pausa. Vem, Lucas, senta aqui um pouco. Tá na hora de respirar. Ela apontou para um banco de madeira sob a sombra de um jambeiro na lateral da vendinha. Lucas hesitou, mas acabou cedendo, sentando-se ao lado dela. Clara pegou um leque de palha e começou a se abanar, o movimento fazendo a blusa colar ainda mais ao corpo, delineando as curvas que Lucas tentava sem sucesso ignorar. Então, me conta, disse ela, virando-se para ele com um olhar curioso. Por que ficou aqui em São Mateus? Um rapaz como você, com esse diploma que todo mundo fala, podia estar na cidade, correndo atrás de coisa maior. Lucas ficou surpreso com a pergunta. Ele olhou para as mãos calejadas de ajudar o pai nos canaviais e suspirou. Queria, Clara. Mas minha família precisa de mim. Meu pai tá matando ele de tanto trabalhar, e minha mãe não dá conta sozinha. Meus irmãos são pequenos, sabe? Não posso deixar eles para trás. Ela assentiu, o olhar suavizando. Você é um bom filho, Lucas. Não é todo mundo que abre mão dos próprios sonhos assim. Havia uma sinceridade na voz dela que o fez erguer os olhos. Por um momento, Clara não parecia a mulher sedutora que todos comentavam. Era apenas uma mãe, alguém que entendia o peso das responsabilidades. Mas então ela se inclinou um pouco e o decote da blusa revelou a pele morena brilhando sob o sol. Mas não esquece de viver um pouco, tá? Você é jovem, tem que aproveitar. Lucas engoliu em seco, sem saber como responder. O tom dela, meio sério, meio provocador, o deixava perdido. Eu... eu vou tentar, disse com um sorriso tímido. Ela riu, jogando a cabeça para trás, e o som foi como um convite para algo que Lucas não conseguia nomear. Tá bom então, bom então, vamos voltar ao trabalho, que essa vendinha não se cuida sozinha. Clara se levantou, a saia roçando nas pernas, e Lucas a seguiu,
sentindo o calor do dia parecer ainda mais intenso. O resto da tarde foi um teste de resistência. Lucas trabalhava com afinco, mas cada interação com Clara parecia carregar um peso novo. Quando ela o chamou para ajudar a organizar o estoque no depósito, o espaço apertado os colocou tão próximos que ele podia sentir o calor do corpo dela. Cuidado com essas caixas, são frágeis, disse ela, inclinando-se para pegar uma lata que havia caído. A blusa subiu um pouco, revelando a curva da cintura, e Lucas virou o rosto, fingindo arrumar algo na prateleira. Ele sabia que precisava se controlar, que Clara era mais velha, viúva, uma mulher que a vila inteira observava. Mas o desejo que crescia dentro dele era como o rio que cortava São Mateus, lento, mas impossível de deter. Quando o sol começou a se pôr, Clara fechou a vendinha, trancando a porta com um cadeado enferrujado. "Você foi bem hoje, Lucas", disse ela, entregando-lhe alguns reais dobrados. "Toma teu pagamento. E amanhã, mesma hora, tá?" Ele pegou o dinheiro sentindo os dedos dela roçarem os seus. "Tá, Clara. Obrigado por me dar essa chance." Ela sorriu ajeitando a bolsa no ombro. "Eu que agradeço. Você é mais forte do que parece, menino." Havia algo no jeito como ela disse menino que soava mais como um desafio do que um elogio. Ela virou-se caminhando em direção à casa ao lado da vendinha, onde Pedro a esperava. Lucas ficou parado, vendo-a se afastar, a silhueta dela contra o céu avermelhado do crepúsculo. Ele guardou o dinheiro no bolso, mas o que realmente pesava era o turbilhão de emoções que Clara havia despertado. Com um último olhar para a vendinha, ele começou a caminhar para casa, os pés arrastando na terra, enquanto o perfume dela ainda parecia pairar no ar ao seu redor. A brisa morna da noite soprava suave pela vila de São Mateus, carregando o aroma doce dos canaviais e o murmúrio distante do rio. Lucas caminhava para casa sob o céu agora salpicado de estrelas, o dinheiro que Clara lhe dera ainda quente no bolso, mas o verdadeiro peso estava em seus pensamentos. Cada passo ecoava com a lembrança dela. A curva do sorriso, o toque fugaz dos dedos, o jeito como sua voz parecia envolver cada palavra com uma promessa não dita. Ele tentou se convencer de que era apenas cansaço, que o primeiro dia na vendinha o deixara confuso, mas no fundo sabia que algo mais profundo o puxava para Clara, como a correnteza que arrasta tudo em seu caminho. No dia seguinte, Lucas chegou à vendinha antes mesmo de o sol despontar, o coração acelerado pela expectativa. A vila ainda dormia, envolta em uma névoa que tornava as silhuetas das casas quase fantasmagóricas. Ele encontrou Clara já de pé, varrendo a varanda com movimentos precisos. Ela usava uma blusa de mangas curtas de um vermelho desbotado que contrastava com a pele bronzeada, e uma saia que dançava ao redor dos joelhos, deixando à mostra os tornozelos finos. Ao vê-lo, ela parou, apoiando-se na vassoura, e lançou um olhar que misturava surpresa e divertimento. "Tá virando o mais pontual da vila, é?" "É, nem o galo acorda tão cedo", disse ela com um tom que fazia Lucas querer sorrir, mesmo contra a vontade. "Quero fazer direitinho, Clara. Não vou te dar motivo para reclamar", respondeu ele, esfregando as mãos como se pudesse dissipar o nervosismo. Ela deu uma risadinha, o som tão leve quanto o vento que balançava as folhas do jambeiro. "Não tô reclamando não, vem, hoje tem bastante coisa para fazer." Clara jogou a vassoura de lado e o guiou para dentro, onde uma pilha de caixas recém-entregues aguardava no canto. O espaço parecia ainda mais apertado hoje, com o cheiro de produtos misturado a algo mais doce, que Lucas já associava a ela. O trabalho começou com a mesma intensidade do dia anterior, mas agora havia uma familiaridade sutil entre eles. Lucas carregava sacos de farinha e caixas de sabão, enquanto Clara organizava o balcão, sempre com um comentário ou uma risada para quebrar o silêncio. Ele percebia que ela se movia de forma diferente quando estavam sozinhos. O jeito como ajeitava a blusa, puxando-a para baixo só para revelar um pouco mais do colo, ou como se demorava ao passar por ele, deixando o ombro roçar o seu. Cada gesto parecia calculado, mas ao mesmo tempo natural, como se Clara soubesse exatamente o efeito que causava, mas não admitisse. Numa manhã abafada, enquanto Lucas empilhava latas de milho, Clara apareceu com uma jarra de suco de caju. "Pausa, trabalhador. Tá parecendo que vai derreter com esse calor", disse ela, entregando-lhe um copo.
Seus dedos se tocaram e, dessa vez, o contato durou 1 segundo a mais, o suficiente para Lucas sentir um arrepio subir pela espinha. Ele tomou o suco, agradecendo com um murmúrio, mas seus olhos não conseguiam se desviar dela. Clara sentou-se no banco ao lado, cruzando as pernas de um jeito que fez a saia subir um pouco, revelando a pele lisa das coxas. Ela parecia alheia, abanando-se com a mão, mas o canto do olho a atraía, observando a reação dele. "Você já pensou em sair de São Mateus, Lucas?" perguntou ela de repente, quebrando o silêncio. A pergunta pegou-o desprevenido, e ele hesitou, o copo ainda na mão. "Já... às vezes. Mas não é tão simples, sabe? Minha família, eles contam comigo", respondeu, a voz baixa, como se estivesse confessando algo que guardava há muito tempo. Clara assentiu, o olhar fixo no horizonte. "Sei como é. Quando meu Antônio morreu, achei que ia desmoronar, mas a gente aprende a carregar o peso, né? Só que às vezes..." Ela parou, virando-se para ele, os olhos brilhando, com uma intensidade que o fez prender a respiração. "Às vezes, a gente quer mais, quer sentir que está vivo." As palavras pairaram no ar, pesadas, carregadas de algo que Lucas não sabia nomear. Ele quis responder, mas a proximidade dela, o calor do corpo tão perto do seu, roubou-lhe as palavras. Clara se levantou, quebrando o momento, e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas para Lucas, cada frase dela era como uma semente plantada, crescendo rápido demais em seu peito. Os dias na vendinha começaram a formar uma rotina, mas cada um trazia um novo teste para Lucas. Ele aprendia a atender os clientes, a calcular trocos, a lidar com o fluxo constante de pessoas. Dona Rosa, a fofoqueira, aparecia quase diariamente, sempre com um comentário mordaz. "Tá gostando de trabalhar com a Clara, hein, Lucas? Ela é boa patroa, não é?" dizia, com um sorriso que escondia segundas intenções. Lucas respondia com um aceno, mas sentia os olhos dela o seguindo, como se procurasse algo para alimentar as conversas da vila. Clara, por sua vez, parecia se divertir com a situação. Num fim de tarde, enquanto limpavam o balcão, ela se aproximou, o ombro roçando o dele. "Não liga pra Dona Rosa, tá? Ela fala de todo mundo. Mas..." Ela fez uma pausa, inclinando-se para pegar um pano, o movimento fazendo a blusa deslizar e revelar a curva do pescoço. "Se ela tá falando de você, é porque você tá chamando atenção." O tom era brincalhão, mas havia um brilho nos olhos dela que fez Lucas engolir em seco. "Eu não tô fazendo nada para chamar atenção", disse ele, a voz quase falhando. Clara riu, jogando o pano no balcão. "Às vezes, Lucas, a gente chama atenção sem querer. Faz parte." Ela piscou, voltando ao trabalho, mas as palavras ficaram ecoando na cabeça dele. A atração que Lucas sentia por Clara crescia a cada dia, mas com ela vinha uma batalha interna. Ele sabia que ela era viúva, mãe de Pedro, mãe de Pedro, uma mulher que a vila julgava com olhos famintos. Ele via o menino correndo pela vendinha, com seus cabelos bagunçados e o sorriso fácil, e sentia uma pontada de culpa. Como podia pensar em Clara de forma tão intensa, tão errada? Mas então ela aparecia, com um olhar que parecia enxergar através dele, e toda a lógica se desfazia. Uma tarde, enquanto Lucas arrumava o depósito, Clara entrou, carregando uma caixa pequena. "Me ajuda aqui, Lucas. Essa vai para a prateleira de cima", disse ela, entregando a caixa. O espaço era tão apertado que os dois mal podiam se mover, sem se esbarrar. Quando Lucas esticou o braço para colocar a caixa, o cotovelo roçou o ombro dela, e ele sentiu o calor da pele dela através da blusa fina. Clara não se afastou. Pelo contrário, virou-se para ele, tão perto que Lucas podia ver as sardas suaves no rosto dela, o brilho úmido dos lábios. "Você tá ficando bom nisso, sabia?" disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. "Mas cuidado, que esse depósito é perigoso. A gente pode acabar se atrapalhando." O tom era leve, mas o olhar dela era puro fogo.
Lucas sentiu o rosto queimar, o coração batendo tão alto que temia que ela ouvisse. Eu vou tomar cuidado, conseguiu dizer, dando um passo atrás, mas tropeçando numa caixa. Clara riu, segurando o braço dele para equilibrá-lo. Calma, menino, não precisa fugir, disse ela, ainda segurando o braço, os dedos quentes contra a pele dele. Por um instante, o tempo parou, e Lucas teve certeza de que ela ia se inclinar, de que algo estava prestes a acontecer. Mas então Pedro entrou correndo, chamando a mãe, e Clara soltou o braço dele, voltando ao normal como se nada tivesse ocorrido. A noite chegou com uma chuva fina, o céu coberto por nuvens escuras. Lucas ficou até mais tarde para ajudar Clara a fechar a vendinha, cobrindo as mercadorias com lonas. A chuva caía leve, mas o suficiente para molhar a blusa dela, fazendo o tecido grudar ao corpo, delineando cada curva. Lucas tentou não olhar, focando nas cordas que amarrava, mas era como tentar ignorar o sol no meio do dia. Quando terminaram, Clara o chamou para dentro, onde a luz de uma lamparina jogava sombras suaves nas paredes. Senta um pouco, Lucas. Não vou te deixar ir para casa nessa chuva, disse ela, apontando para uma cadeira de madeira. Ela pegou uma toalha, enxugando os cabelos, e sentou-se à mesa, tão perto que Lucas podia sentir o perfume dela, agora misturado ao cheiro de chuva. Quer um café? Fiz um bem forte hoje. Tá bom, respondeu ele, a voz rouca. Clara se levantou para pegar a garrafa térmica, e o movimento fez a blusa molhada revelar a silhueta do corpo, os contornos que Lucas tentava, sem sucesso, não imaginar. Ela serviu o café, entregando a xícara com um sorriso que parecia carregar 1000 significados. Enquanto tomavam o café, Clara começou a falar sobre a vida na vila, sobre como era criar Pedro sozinha, sobre os dias difíceis após a morte do marido. Às vezes, sinto ele aqui, sabe? Como se ainda estivesse olhando por mim, disse ela, a voz suave, mas com uma tristeza que Lucas nunca tinha visto. Ele quis dizer algo, confortá-la, mas só conseguiu assentir, hipnotizado pelo jeito como ela falava, pela vulnerabilidade que contrastava com a força que ela sempre mostrava. Quando a chuva diminuiu, Clara se levantou, ajeitando a blusa. Tá na hora de você ir, antes que sua mãe venha me cobrar, disse com um sorriso que trouxe de volta o tom brincalhão. Lucas se levantou, agradecendo pelo café, mas antes de sair, Clara segurou a porta, olhando-o nos olhos. Você tá fazendo diferença aqui, Lucas. Não esquece disso. Ele assentiu, sentindo o peso daquele olhar. Quando saiu, a chuva havia parado, mas o ar estava carregado, como se uma tempestade maior estivesse por vir. Lucas caminhou pela vila, a xícara de café ainda quente na memória, mas o que realmente queimava era o desejo que Clara acendia dentro dele. Ele parou no meio do caminho, olhando para o céu escuro, e respirou fundo, tentando apagar o fogo que crescia em seu peito. Mas então, sob a luz fraca de um poste, ele viu a vendinha ao longe, a silhueta dela ainda visível pela janela, e soube que apagar aquele fogo seria impossível. A luz pálida do poste tremulava na escuridão, lançando sombras longas sobre o caminho de terra que levava Lucas de volta para casa. Ele parou por um instante, o peito apertado, os olhos ainda presos à vendinha onde a silhueta de Clara se movia como um espectro sob a janela. O ar úmido da noite parecia carregar o eco das palavras dela, do tom suave que misturava convite e segredo. Cada passo que dava para longe da vendinha era uma luta contra o desejo de voltar, de cruzar a linha que ele sabia ser perigosa. São Mateus dormia, mas dentro de Lucas, uma tempestade silenciosa rugia, alimentada pelo fogo que Clara acendia sem esforço. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, com um azul tão vivo que parecia zombar da inquietação que pesava nos ombros de Lucas. Ele chegou à vendinha com o sol ainda baixo, o orvalho brilhando nas folhas dos canaviais. Clara já estava lá, como sempre, movendo-se com uma energia que transformava as tarefas mais simples em algo quase hipnótico. Hoje, ela vestia uma blusa de alças finas, de um tom coral que realçava o brilho da pele morena, e uma saia que se ajustava aos quadris, ondulando a cada passo. Quando o viu, ela abriu um sorriso que fez o coração de Lucas tropeçar. Bom dia, meu ajudante favorito. Dormiu bem ou passou a noite contando as estrelas? Perguntou ela, com um tom leve, mas com aquele brilho nos olhos que sempre o desarmava.
Dormi o suficiente, respondeu Lucas, tentando manter a voz firme, mas sentindo o calor subir pelo pescoço. E tu, Clara? Parece que tá com energia de sobra hoje. Ela riu, jogando o cabelo para trás, um gesto que revelou a curva delicada do pescoço. Quando a gente gosta do que faz, o cansaço não pega, sabia? Disse, antes de apontar para uma pilha de caixas novas na varanda. Vem, essas aí precisam ir pro depósito. E cuidado, que hoje tá quente demais para se apressar. Lucas assentiu, mergulhando no trabalho com uma determinação que era tanto para impressioná-la quanto para manter a mente ocupada. Ele carregava as caixas, organizava prateleiras e varria o chão, mas cada movimento de Clara parecia puxá-lo como um imã. Ela se movia pela vendinha com uma graça natural, inclinando-se para arrumar produtos, esticando-se para alcançar prateleiras altas, a blusa subindo o suficiente para mostrar a pele lisa da cintura. Lucas tentava focar nas tarefas, mas era como tentar ignorar o sol em pleno meio-dia. À medida que os dias passavam, a conexão entre eles se aprofundava, tecida em olhares furtivos e toques que pareciam acidentais, mas que deixavam rastros de eletricidade. Clara começou a compartilhar mais de si, pequenas histórias que revelavam pedaços de sua vida. Numa tarde tranquila, enquanto descansavam sob a sombra do jambeiro, ela falou sobre os primeiros anos com Pedro, sobre como aprendeu a ser mãe e comerciante ao mesmo tempo. Ele é minha força, sabe? Mas às vezes sinto ele tão longe, como se eu não fosse suficiente, confessou, os olhos fixos num ponto distante, a voz carregada de uma vulnerabilidade que Lucas raramente via. Você é mais do que suficiente, Clara, disse ele, surpreendendo-se com a própria ousadia. Pedro tem sorte de ter uma mãe como tu. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando com algo entre gratidão e curiosidade. Você é doce, Lucas. Mas cuidado, que esse teu jeito pode mexer com o coração de alguém. O tom era brincalhão, mas havia uma verdade escondida ali, uma que fez Lucas engolir em seco. A vila, porém, não era cega. Dona Rosa, com seus olhos de falcão, começou a se aparecer com mais frequência, sempre com uma desculpa para comprar algo, mas claramente pescando detalhes. Tá ficando muito tempo aqui, hein, Lucas? A Clara deve estar gostando de ter um ajudante tão dedicado, disse ela numa manhã, com um sorriso que não chegava aos olhos. Lucas deu de ombros, murmurando algo sobre trabalho, mas o comentário ficou martelando em sua cabeça. Ele sabia que São Mateus era um lugar onde as fofocas se espalhavam como fogo em mato seco, e a proximidade dele com Clara não passava despercebida. Numa noite de sexta-feira, quando o movimento na vendinha diminuiu, Clara sugeriu que fechassem mais cedo. Tá quente demais, né? E o Pedro tá com a avó hoje. Vamos aproveitar para descansar um pouco, disse ela, trancando a porta com um giro rápido do cadeado. Lucas estava varrendo o chão, mas parou quando ela se aproximou, segurando 2 garrafas de refrigerante gelado. Vem, senta aqui comigo. Você trabalhou como um touro hoje. Eles se sentaram no banco de madeira, o céu tingido de laranja pelo pôr do sol. Clara abriu as garrafas, entregando uma a Lucas, e seus dedos se tocaram, um contato que já não parecia acidental. Ela tomou um gole, o líquido deixando uma gota brilhante no canto dos lábios, e Lucas desviou o olhar sentindo o peito apertar. Você já teve namorada, Lucas? Perguntou ela de repente, o tom casual, mas com um brilho nos olhos que sugeria outra intenção. Ele corou, mexendo na garrafa. Não, quer dizer, nunca foi sério. Não tive tempo para essas coisas. Clara inclinou a cabeça, estudando-o. Um rapaz como você, bonito, trabalhador, e ninguém te pegou ainda? Não acredito. Ela riu, mas havia algo na voz dela, uma provocação que fez o ar parecer mais pesado. E tu, Clara, nunca pensou em alguém depois do Antônio? Perguntou Lucas, surpreendendo-se com a própria coragem. Ele imediatamente se arrependeu, temendo ter ido longe demais, mas Clara não pareceu ofendida. Ela suspirou, olhando para o horizonte. Pensei sim. Mas não é fácil. A vila julga, sabe? E eu tenho o Pedro. Não posso me dar ao luxo de errar. As palavras eram sinceras, mas o jeito como ela o olhou em seguida, com os olhos semicerrados, fez Lucas sentir que havia mais ali, algo que ela não dizia.
O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma chuva repentina, que caiu com força, tamborilando nas telhas da vendinha. Clara levantou-se rápido, correndo para cobrir as mercadorias expostas na varanda. Lucas, me ajuda aqui, senão vai molhar tudo! Gritou ela, já lutando com uma lona. Ele correu para o lado dela, os dois puxando a lona sob a chuva, os corpos tão próximos que Lucas podia sentir o calor dela mesmo com a água fria encharcando sua camisa. A blusa de Clara ficou colada ao corpo, delineando cada curva, e Lucas tentou se concentrar na tarefa, mas era impossível não notar. Quando finalmente cobriram tudo, eles correram para dentro da vendinha, ensopados e rindo, o som da chuva abafando o mundo lá fora. Clara pegou uma toalha, enxugando o rosto, e ofereceu outra a Lucas. Olha só pra gente, parecemos dois pintinhos molhados, disse ela, rindo, mas então seus olhos encontraram os dele, e o riso morreu, substituído por algo mais intenso. Eles estavam tão perto agora, o espaço pequeno da vendinha parecendo encolher ainda mais. A toalha escorregou das mãos de Clara, caindo no chão, e nenhum dos dois se moveu para pegá-la. Lucas! Começou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Ele não soube o que o levou a dar o próximo passo. Talvez fosse a chuva, o calor do momento, ou o desejo que vinha crescendo há semanas. Ele se inclinou, hesitante, e Clara não recuou. Seus lábios se encontraram. Um beijo que começou tímido, mas logo se transformou em algo voraz, como se ambos tivessem esperado demais por aquele instante. O mundo pareceu desaparecer, restando apenas o calor do corpo dela, o gosto doce do refrigerante nos lábios, o som da respiração dela misturando-se à sua. Eles se moveram para o canto do depósito, onde as caixas formavam uma barreira contra o mundo. As mãos de Lucas encontraram a cintura dela, sentindo a pele quente sob a blusa molhada. E Clara respondeu, puxando-o mais perto, os dedos enroscando-se nos cabelos dele. Naquele momento não havia vila, não havia fofocas, não havia Pedro ou família. Apenas eles, entregando-se a algo que sabiam ser errado, mas que era forte demais para resistir. Quando finalmente se afastaram ofegantes, a realidade voltou como um trovão. Clara olhou para ele, os olhos arregalados, uma mistura de êxtase e medo. Isso, isso não pode sair daqui, Lucas, disse ela, a voz trêmula. Ninguém pode saber. Ele assentiu, o coração ainda disparado, a culpa já começando a se infiltrar. Eu juro, Clara, é só nosso. Ela ajeitou a blusa, tentando recuperar a compostura, mas o olhar que trocaram dizia que aquele momento havia mudado tudo. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro da vendinha, o silêncio era ensurdecedor. Lucas pegou a toalha do chão, entregando-a a ela, e Clara a aceitou com um sorriso tímido, quase vulnerável. Vai para casa, antes que piore, disse ela, a voz suave, mas firme. Amanhã a gente conversa. Lucas saiu para a noite, a chuva era agora reduzida a um chuvisco. Ele caminhou lentamente, o corpo ainda vibrando com o que acabara de acontecer. A mente dividida entre a euforia e o peso do segredo que agora carregava. Ao chegar em casa, ele se jogou na rede, os olhos fixos no teto de palha, o sabor dos lábios de Clara ainda vivo na memória. Ele sabia que havia cruzado uma linha sem volta, e enquanto o som da chuva ecoava ao longe, Lucas fechou os olhos, tentando entender o que aquele momento significava para o futuro que ele nem imaginava estar tão próximo de desmoronar. A escuridão da noite abraçava São Mateus, mas para Lucas, o silêncio era apenas uma fachada. Deitado na rede, com os olhos cravados no teto de palha, ele sentia o gosto persistente dos lábios de Clara, o calor do corpo dela ainda pulsando em sua memória. O som da chuva, agora apenas um murmúrio distante, não conseguia abafar a tormenta que se formava dentro dele. O beijo no depósito, o momento em que se entregaram àquele desejo proibido, havia acendido uma chama que ele não sabia como apagar. Mas, junto com a euforia vinha a culpa, pesada como uma pedra no peito, e o medo do que aquele segredo poderia custar. Ele fechou os olhos, tentando encontrar paz no sono, mas a imagem de Clara, com seu olhar intenso e vulnerável, o perseguia como uma sombra. Quando o sol nasceu, tingindo os canaviais de dourado, Lucas já estava a caminho da vendinha,
O ar fresco da manhã não aliviava o peso que carregava, uma mistura de ansiedade e determinação para enfrentar o dia. Ao chegar, encontrou Clara atrás do balcão, arrumando pacotes de açúcar com uma calma que parecia forçada. Ela usava uma blusa de tecido leve, de um azul suave que abraçava os ombros, e uma saia que flutuava ao redor das pernas, como se tentasse disfarçar a tensão que pairava entre eles. Quando seus olhos se encontraram, Clara ofereceu um sorriso tímido, diferente do brilho provocador de antes. "Bom dia, Lucas. Chegou cedo, como sempre", disse ela, a voz baixa, quase hesitante. Havia uma cautela nova no tom, como se ela também sentisse o peso do que haviam feito. "Bom dia, Clara", respondeu ele, tentando soar natural, mas o coração disparava. "Tô pronto para o trabalho. O que precisa fazer hoje?" Ela apontou para um canto onde caixas de sabão em pó aguardavam. "Começa por ali. E vamos manter as coisas normais, tá?" As palavras eram um pedido, mas também uma ordem, e Lucas assentiu, entendendo o que ela queria dizer. Na frente dos outros, eles seriam apenas patroa e ajudante, mas o segredo que compartilhavam pairava como uma corrente invisível, puxando-os um para o outro. O dia seguiu com uma rotina que à primeira vista parecia igual às anteriores. Lucas carregava mercadorias, atendia clientes e varria o chão, enquanto Clara circulava pela vendinha, atendendo com seu sorriso fácil. Mas havia uma diferença sutil, uma tensão que se manifestava nos olhares furtivos que trocavam, nas pausas breves quando seus caminhos se cruzavam. Quando Clara passou por ele no depósito, entregando uma caixa, seus dedos roçaram os dele, e o toque, embora rápido, reacendeu o fogo que Lucas tentava sufocar. Ele desviou o olhar, focando nas prateleiras, mas podia sentir os olhos dela o observando, como se também lutasse contra o mesmo desejo. À medida que os dias passavam, Lucas e Clara encontraram maneiras de se aproximar sem levantar suspeitas. Eles se encontravam no depósito quando a vendinha estava vazia, trocando toques rápidos e olhares que diziam mais do que palavras. Num fim de tarde, enquanto arrumavam o estoque, Clara se inclinou para pegar uma lata caída, e a blusa subiu, revelando a curva suave da cintura. Lucas, incapaz de resistir, tocou a mão dela, puxando-a para um canto escondido pelas caixas. Eles se abraçaram, os lábios se encontrando num beijo urgente, como se o tempo fosse um inimigo. "Isso é loucura, Lucas", sussurrou ela, a respiração quente contra o pescoço dele, mas seus braços o seguravam com força, contradizendo as palavras. "Eu sei", respondeu ele, a voz rouca, "mas não consigo parar." E ela não o afastou, entregando-se ao momento com a mesma intensidade, como se ambos soubessem que estavam brincando com fogo, mas não quisessem, ou não pudessem, recuar. Esses encontros secretos se tornaram um refúgio, momentos roubados em meio à rotina da vendinha. Às vezes, Clara o chamava para verificar o estoque num galpão velho nos fundos, um lugar esquecido onde a vila não alcançava. Lá, sob a luz fraca que entrava pelas frestas, eles se entregavam um ao outro, os corpos se encontrando com uma urgência que apagava o mundo lá fora. As mãos de Lucas exploravam a pele dela, sentindo o calor que parecia queimar sob o tecido fino, enquanto Clara respondia com sussurros que o faziam esquecer qualquer senso de certo ou errado. Cada encontro era um passo mais fundo num caminho sem volta, e embora soubessem do risco, o desejo era mais forte que a razão. Mas São Mateus não era um lugar para segredos. Dona Rosa, com seu faro para escândalos, começou a fazer comentários mais diretos. Num dia, enquanto comprava farinha, ela lançou um olhar afiado para Lucas. "Tá ficando muito à vontade aqui, hein, menino? Cuidado, que a vila tem olhos em todo canto." O tom era de brincadeira, mas havia uma ameaça velada que fez Lucas engolir em seco. Ele murmurou uma resposta vaga, mas o aviso ficou ecoando, um lembrete de que o que ele e Clara compartilhavam não podia ser escondido para sempre. A tensão também começava a se infiltrar na casa de Lucas. Dona Maria, sua mãe, notava as noites em que ele voltava mais tarde, as roupas sujas de poeira do depósito. "Você tá trabalhando demais com essas Clara, Lucas.
Não tá exagerando, tá? Perguntou ela numa noite, enquanto servia o jantar. O tom era de preocupação, mas havia uma desconfiança nos olhos dela que fez Lucas baixar o olhar. É só trabalho, mãe, tô tentando ajudar em casa, respondeu ele, a voz firme, mas o coração pesado. Ele odiava mentir, mas a verdade era um fardo que não podia compartilhar. Clara também sentia a pressão. Num fim de tarde, enquanto descansavam no banco sob o jambeiro, ela abriu o coração, a voz carregada de uma angústia que Lucas não esperava. Às vezes, sinto ele me olhando, sabe? O Antônio, como se soubesse que tô fazendo algo errado, confessou, os olhos fixos num ponto distante, as mãos apertando o leque de palha. Mas quando tô com você, Lucas, é como se eu esquecesse tudo. Ele segurou a mão dela, sentindo a pele quente e macia. Você não tá sozinha nisso, Clara. Eu também sinto. Sinto que é errado, mas não quero parar. As palavras eram sinceras, mas carregavam o peso da culpa que ambos compartilhavam. A vila, no entanto, não perdoava. As fofocas começaram a ganhar força, espalhando-se pelos quintais e pelos bancos da praça. Dona Rosa, agora acompanhada por outras mulheres, fazia questão de comentar alto no mercado. A Clara tá muito saidinha com esse Lucas, viúva, mas parece que esqueceu o luto rapidinho, disse ela com um risinho que escondia maldade. As palavras chegaram aos ouvidos de Pedro, o filho de Clara, que numa tarde perguntou, com os olhos arregalados de confusão: Mãe, por que estão falando que você e o Lucas são namorados? Clara ficou pálida, abraçando o menino com força. É só fofoca, meu amor, não liga pra isso, respondeu. Mas a voz tremia e Lucas, que ouviu a conversa do outro lado do balcão, sentiu o estômago revirar. Ele quis dizer algo, confortá-la, mas a presença de Pedro o fez recuar, a culpa pesando como nunca. Naquela noite, após fechar a vendinha, Clara puxou Lucas para o galpão nos fundos, onde a luz da lua entrava pelas frestas, desenhando sombras no chão de terra. Tô com medo, Lucas, admitiu ela, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Se isso continuar, a vila vai nos destruir, mas não sei como parar. Ela se aproximou, o corpo tão perto que Lucas podia sentir o calor dela, e ele a puxou para um abraço, os lábios encontrando os dela num beijo que era mais desespero do que paixão. Eles se entregaram novamente, num momento que misturava desejo e angústia, os corpos se movendo com uma urgência que tentava apagar o medo. Mas quando terminaram, deitados no chão coberto por uma lona velha, a realidade voltou com força. Clara se sentou, ajeitando a blusa, o rosto marcado por uma tristeza profunda. Isso não pode continuar assim, Lucas. A gente tá brincando com algo que não controla, disse ela, a voz quase inaudível. Ele segurou a mão dela, o coração apertado. Eu sei, Clara, mas não vou te deixar enfrentar isso sozinha. A gente dá um jeito. As palavras eram uma promessa, mas no fundo, Lucas sabia que o jeito era uma ilusão. Quando saiu do galpão, a vila estava silenciosa, mas o peso dos olhares invisíveis parecia sufocá-lo. Ele caminhou para casa, o corpo cansado, a mente em pedaços. Ao chegar, encontrou Dona Maria na varanda, os olhos fixos nele como se pudesse ler seus segredos. Você tá diferente, Lucas. O que tá acontecendo com você? Perguntou ela, a voz firme, mas cheia de preocupação. Ele hesitou, a culpa o engasgando. Nada, mãe, só cansaço, murmurou, antes de entrar e se jogar na rede. Mas enquanto olhava para o teto, com o som dos grilos ecoando lá fora, Lucas sabia que o segredo que ele e Clara carregavam estava prestes a escapar como água entre os dedos. Ele fechou os olhos, o rosto de Clara ainda vivo em sua mente, e pela primeira vez sentiu o peso de um futuro que não podia controlar, um futuro onde as escolhas deles já começavam a cobrar seu preço. A noite em São Mateus parecia mais densa, como se o ar carregasse o peso dos segredos que Lucas guardava. Ele deitou-se na rede, o corpo exausto, mas a mente inquieta, girando em torno das palavras de sua mãe e da imagem de Clara, com seus olhos cheios de medo e desejo. O som dos grilos, que outrora o acalmava, agora parecia amplificar a angústia que o consumia. Ele sabia que o caminho que trilhavam, ele e Clara, era uma trilha estreita,
cercada por abismos. Cada beijo roubado, cada toque no galpão, era um passo mais próximo do precipício. E, no entanto, a ideia de se afastar dela era como arrancar o próprio coração. Na manhã seguinte, o sol raiou com uma intensidade que parecia querer queimar as sombras da vila. Lucas caminhou até a vendinha com o peito apertado, a pergunta de Dona Maria ainda ecoando. "O que está acontecendo com você?" Ele queria acreditar que podia manter tudo sob controle, que o segredo deles ficaria escondido, mas a desconfiança da mãe era um aviso de que São Mateus já começava a farejar a verdade. Ao chegar, encontrou Clara na varanda, organizando caixas de sabonete com uma expressão que misturava cansaço e determinação. Ela vestia uma blusa de algodão cinza, justa o suficiente para destacar a curva dos ombros, e uma saia que roçava os joelhos, movendo-se com a brisa. Quando o viu, ela hesitou antes de sorrir, um gesto que não alcançava os olhos. "Chegou, Lucas", disse ela, a voz mais contida do que o habitual. "Hoje tem bastante coisa para fazer. Vamos manter o ritmo, tá?" "Tá bom, Clara", respondeu ele, sentindo o peso da distância que ela tentava impor. Ele queria tocar a mão dela, dizer algo que trouxesse de volta a intimidade dos momentos roubados, mas o olhar dela o fez recuar. Eles mergulharam no trabalho, Lucas carregando caixas enquanto Clara atendia os clientes. Mas a tensão entre eles era palpável, como uma corda esticada prestes a romper. A vila, porém, não dava trégua. Dona Rosa apareceu no meio da manhã, acompanhada por Dona Lourdes, outra fofoqueira conhecida. Elas compraram arroz e feijão, mas seus olhos passeavam entre Lucas e Clara, procurando sinais. "Você tá ficando famoso, hein, Lucas? Todo mundo tá falando do teu trabalho aqui", disse Dona Rosa, com um tom que destilava malícia. Clara respondeu com um sorriso forçado, mas Lucas viu as mãos dela apertarem o balcão, os nós dos dedos branqueando. Quando as mulheres saíram, Clara se virou para Lucas, o rosto marcado por uma raiva contida. "Eles não param, Lucas, não param de falar. Tô cansada disso", desabafou, a voz tremendo. Ele quis abraçá-la, mas ela deu um passo atrás, como se temesse que qualquer gesto pudesse alimentar as fofocas. "Clara, a gente pode ser mais cuidadoso, ninguém sabe de nada", disse ele, tentando soar confiante, mas as palavras soavam vazias até para ele mesmo. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam. "Você não entende, Lucas. Não é só a gente, é o Pedro. Ele tá ouvindo coisas na escola. Tô destruindo meu filho por causa disso." A confissão o atingiu como um soco, e pela primeira vez, Lucas sentiu o peso real do que estavam fazendo. Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, a porta da vendinha se abriu, e um homem entrou, mudando tudo. Era Marcos, um antigo amigo do falecido Antônio, marido de Clara. Ele havia deixado São Mateus anos atrás, buscando trabalho na cidade, mas agora estava de volta, com um porte robusto e um sorriso que carregava memórias antigas. "Clara, quanto tempo?" exclamou ele, a voz grave ecoando no espaço pequeno. Clara ficou paralisada por um instante, antes de forçar um sorriso. "Marcos, não acredito que você voltou", disse ela, a voz hesitante. Lucas, que organizava prateleiras ao fundo, sentiu um nó no estômago ao ver o modo como Marcos a olhava, com uma mistura de saudade e algo mais profundo. Os dois trocaram algumas palavras, relembrando os velhos tempos, enquanto Lucas fingia se ocupar com as caixas. Mas ele não podia ignorar o jeito como Marcos se aproximava de Clara, o toque leve no braço dela, o riso fácil que parecia reacender uma conexão antiga. Quando Marcos saiu, prometendo voltar, Clara ficou em silêncio, os olhos fixos no balcão. Lucas se aproximou, incapaz de conter o ciúme que queimava dentro dele. "Quem é esse cara, Clara?" perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Ela suspirou, esfregando a testa. "É só um amigo, Lucas, do tempo do Antônio. Não é nada." Mas o tom dela era evasivo, e Lucas sentiu um vazio crescer no peito. Ele queria acreditar, mas o olhar de Marcos dizia algo diferente. Nos dias seguintes, Marcos tornou-se uma presença constante. Ele aparecia na vendinha com frequência,
trazendo histórias da cidade, oferecendo ajuda com tarefas pesadas. Clara, inicialmente hesitante, começou a relaxar na presença dele, rindo de suas piadas, aceitando os pequenos gestos de carinho. Lucas observava de longe, o ciúme corroendo-o como veneno. Ele tentava manter a rotina, mas cada vez que via Marcos tocar o ombro de Clara ou ouvir o riso dela, sentia uma raiva que não sabia controlar. Uma noite, e após fechar a vendinha, Lucas confrontou Clara no depósito. A lua cheia iluminava o espaço pelas frestas, jogando sombras que dançavam nas paredes. Você tá diferente com esse Marcos, Clara. O que tá acontecendo? Perguntou ele, a voz carregada de emoção. Clara cruzou os braços, os olhos evitando os dele. Não é nada, Lucas. Ele é só um amigo, mas ele me faz lembrar de um tempo em que a vida era mais simples. A confissão era um golpe, e Lucas deu um passo à frente, o coração disparado. E eu? O que sou para você? Tudo o que a gente fez, isso não significa nada? Perguntou, a voz tremendo. Clara olhou para ele, os olhos cheios de conflito, e por um momento ele achou que ela ia recuar, mas então ela se aproximou, segurando o rosto dele com as mãos. Você significa muito, Lucas, mas isso tá nos destruindo, disse ela, antes de puxá-lo para um beijo. Era um beijo diferente, carregado de desespero, como se tentassem segurar algo que já escapava. Eles se entregaram mais uma vez, no chão frio do depósito, os corpos movidos por uma necessidade que misturava amor e medo. Mas quando terminaram deitados lado a lado, o silêncio era pesado, cheio de verdades não ditas. A vila, enquanto isso, explodia em fofocas. Dona Rosa, agora sem pudor, falava abertamente no mercado. A Clara e o Lucas estão juntos, eu sabia. Viúva, mas não perde tempo, dizia, rindo com as outras mulheres. As palavras chegaram aos ouvidos de Dona Maria, que confrontou Lucas numa noite, os olhos cheios de lágrimas. É verdade, Lucas. Você tá com a Clara? Tô com vergonha de sair na rua, gritou ela, a voz quebrada. Lucas tentou negar, mas a verdade estava escrita em seu rosto. Mãe, eu amo ela, admitiu, as palavras saindo como um peso que finalmente soltava. Dona Maria cobriu o rosto, chorando enquanto seu João, até então calado, bateu na mesa. Você tá jogando nossa honra no lixo, menino. Acaba com isso agora, ordenou, a voz como um trovão. Na vendinha, Clara enfrentava sua própria tormenta. Pedro, confuso com os comentários que ouvia, recusava-se a ir à escola, chorando nos braços da mãe. Por que estão falando mal de você, mãe? Perguntou. E Clara, sem palavras, apenas o abraçava, o coração despedaçado. Marcos, sentindo a mudança na vila, confrontou Clara numa manhã. É verdade, Clara? Você e esse garoto? Perguntou, a voz dura. Ela negou, mas o olhar dele era de decepção. E ele saiu, deixando a Paila sozinha com o peso da verdade. O escândalo finalmente explodiu quando Dona Rosa, num acesso de ousadia, gritou no mercado. A Clara e o Lucas estão se pegando no depósito. Todo mundo sabe? As palavras se espalharam como fogo, e a vila virou as costas para Clara. A vendinha esvaziou, os clientes sumiram, e Pedro enfrentava provocações cruéis na escola. Clara, desesperada, fechou as portas, escondendo-se em casa, enquanto Lucas enfrentava a ira da família. Numa noite, Lucas escapou de casa, correndo até a casa de Clara. Ele bateu na porta, a voz rouca de emoção. Clara, me deixa entrar, por favor. Ela abriu, os olhos vermelhos de choro, e eles se abraçaram no escuro, como náufragos agarrados a um último pedaço de madeira. Eu te amo, Clara, mas tá tudo desmoronando, disse ele, a voz quebrada. Eu sei, Lucas, eu sei, respondeu ela, as lágrimas caindo. Eles passaram a noite abraçados, sem cruzar mais linhas, apenas compartilhando o peso do que haviam perdido. Na manhã seguinte, seu João encontrou Lucas e, com o rosto endurecido, entregou-lhe uma mochila. Vai embora, Lucas. Não quero te ver aqui destruindo nossa família, disse, a voz firme, mas cheia de dor. Lucas partiu de São Mateus numa manhã cinzenta,
os canaviais desfocados pelas lágrimas. Ele olhou uma última vez para a vendinha, agora fechada, sabendo que Clara estava lá, talvez olhando por uma fresta. Anos depois, ele se estabeleceu numa cidade distante, trabalhando numa oficina, onde conheceu Ana, uma mulher gentil que o ajudou a reconstruir o coração. Clara, por sua vez, mudou-se com Pedro para outra vila, onde recomeçou como costureira, dedicando-se ao filho. Um dia, por acaso, eles se encontraram num mercado. Não havia ressentimentos, apenas um respeito silencioso. "Você tá bem, Lucas?" perguntou Clara, os olhos agora calmos. Ele sorriu, assentindo. "Tô, Clara. E tu?" Ela acenou, segurando a mão de Pedro, agora um adolescente. Eles se despediram, sabendo que o passado os havia marcado, mas também os tornara mais fortes. Lucas aprendeu que o amor, mesmo errado, pode ensinar. Ele olhou para Ana esperando-o do outro lado da rua e sentiu paz. A vida, com seus erros e redenções, era um rio que seguia, levando embora as dores e trazendo novas margens. E enquanto caminhava ao lado de Ana, Lucas sabia que, apesar de tudo, São Mateus e Clara sempre seriam parte dele. Uma cicatriz que doía, mas também brilhava. Não, obrigado por acompanhar essa história, meus queridos. O que acharam? Deixem seus comentários e até a próxima.